Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, vamos ao tema de hoje. Qual a verdadeira mensagem da parábola do filho pródigo? Será que o filho pródigo errou ao deixar a casa do pai? Todas as vezes que ouvimos falar, ou lemos em algum local, ou nos lembramos a parábola do filho pródigo, imediatamente vem à nossa mente que ele errou ao deixar a casa dos pais. Mas a mensagem é muito mais que isso. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. À primeira vista, a parábola do filho pródigo fala sobre a ingratidão e do arrependimento do filho, e o amor incondicional do pai ao recebê-lo de volta. No entanto, acredito que é muito mais do que isso. A parábola do amor incondicional de Deus. Ou seja, a parábola fala do amor incondicional de Deus. Do desapego, da luta contra a ignorância, da lei de ação e reação, do sentido da vida, da evolução através dos nossos erros e experiências, e da promessa de que nenhuma ovelha se perderá. Então vamos por partes. O desapego. A lição do desapego foi dada pelo pai, que permitiu que o filho partisse e o abençoou. O amor liberta. Muitas pessoas, julgando amar, prende as outras pessoas, ou seja, um pai, ou seja, um companheiro, ou seja, mesmo um amigo. Isso não é amor, isso é apego. O amor liberta. O amor quer o melhor para o ser amado. A quem ama, coloca a felicidade do ser amado acima da sua própria felicidade. E isso torna feliz, por mais paradoxal que pareça. Fala da luta contra a ignorância. O filho pródigo aprendeu duras lições ao sucumbir ao dinheiro fácil, aos vícios e à promiscuidade. Lições preciosas que moldaram o seu caráter e o fizeram crescer como pessoa e espírito. Ou seja, ao ceder às tentações, ele sofreu as consequências. E sofrendo as consequências, com o sofrimento, veio a experiência. Da lei de ação e reação. Ao sucumbir aos vícios e uma vida errada, as decisões equivocadas do filho pródigo o levaram ao sofrimento, e o sofrimento o levou a valorizar o amor do pai e valorizar uma vida digna. Do sentido da vida. O filho pródigo aprendeu com as lições que a vida lhe proporcionou. Mesmo tomando uma decisão errada, o filho pródigo aprendeu com seus erros, se tornando uma pessoa melhor. Este é o sentido da vida: aproveitar as experiências que a vida nos proporciona e nos tornando pessoas melhores, e assim, a partir deste plano melhor, do que quando chegamos. Ou seja, o sentido da vida é aprender as lições que ela nos proporciona e partir desta vida muito melhor do que quando a ela chegamos. É um belo sentido. Da evolução através dos erros. A parábola nos mostra o quanto podemos aprender com os nossos erros e o quanto eles e suas consequências podem ser importantes para a nossa evolução. Portanto, o arrependimento obsessivo
e a culpa podem ser muito prejudiciais para o nosso desenvolvimento espiritual, podendo inclusive ser usado pelas forças negativas para nos atrair para o umbral. Ou seja, nós não devemos nos arrepender de ter errado, né? Dizendo, se eu pudesse voltar atrás, eu não cometeria esse erro. É engano. Se você já tivesse a experiência e voltasse atrás, você não cometeria o mesmo erro. Mas se você voltasse atrás, sem a experiência que você tem hoje, você sim cometeria os mesmos erros, sem dúvida alguma. No entanto, não devemos lamentar os nossos erros. Nós devemos usá-los para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para nos tornarmos pessoas melhores. A promessa do Cristo. A parábola do filho pródigo nos fala do grande e incondicional amor do Pai. Um Pai que nos dá o livre-arbítrio e nos dá todos os recursos para que sejamos felizes. Ou seja, nós temos tudo o que precisamos nesta encarnação para sermos felizes e para evoluir. O problema é que nós fazemos más escolhas. E isso nos traz sofrimento, né? E atrasa a nossa evolução. Não impede, mas atrasa a nossa evolução e nos traz sofrimentos, né? Que não seriam necessários se agíssemos da forma correta. Um Pai que perdoa todos os nossos erros e sempre estará com os braços abertos para nos receber, quando estivermos cansados de errar e de sofrer as consequências dos nossos erros. Ou seja, Deus sempre estará de braços abertos para nós. Né? Assim que estivermos cansados de sofrer, né? E de tomarmos decisões equivocadas, né? Ele nos receberá como o Pai recebeu o filho pródigo. Portanto, nada, absolutamente nada que façamos, mesmo que seja o pior dos crimes do mundo, pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Deus, nem mesmo nós mesmos. Isso quer dizer que a promessa do Cristo se cumprirá, não importa o que façamos. A evolução é lei de Deus. Nada, nem mesmo nós mesmos, podemos impedir a nossa evolução até a perfeição. É o nosso destino, é o nosso propósito de existência. Ou seja, Deus nos criou para sermos perfeitos. E a vontade dele se cumprirá, mais cedo ou mais tarde. Melhor que isso, no momento certo. Aconteça o que acontecer, nenhuma ovelha se perderá. Eu não me canso de repetir, né, esta promessa do Cristo. Em todos os vídeos que eu gravo para o canal, eu repito isso. E isso é muito importante, né, para que nunca nos esqueçamos disso. Né? Mesmo que estivermos, mesmo quando e se estivermos no fundo do poço, devemos lembrar dessa promessa e acreditar nela, porque ela é real. Agora, depende de cada um aproveitar as experiências que a vida nos proporciona e fazer dos nossos erros degraus para a nossa evolução, encurtando o caminho, evitando sofrimentos e duras lições, ou perder tempo e vidas com remorsos e lamentações inúteis. A última lição da parábola é que Deus sempre faz o melhor para todos. O filho pródigo, uma pessoa fútil e iludida pelos prazeres materiais, precisava da lição e aprender com seus erros, voltando para casa muito melhor do que quando partiu. Se o filho pródigo não tivesse partido, quem sabe o que teria acontecido? Poderia ter tido uma vida inútil, poderia ter sofrido um acidente e morrido, só Deus sabe. Ou seja, se ele não tivesse partido, né, como ele era uma pessoa fútil, iludida pelos prazeres do mundo, ele poderia ter levado toda uma vida na inutilidade,
perdendo toda uma encarnação, não é? E poderia também ter sofrido um acidente, né? Poderia ter sido picado por uma cobra, ter uma queda mortal, né? Ficar paralítico, quem sabe, né? Então Deus sempre faz o melhor. A partida do filho pródigo e a experiência adquirida fez dele uma pessoa melhor. E o perdão incondicional do Pai nos mostra que o filho pródigo somos todos nós, iludidos pelo nosso egoísmo e ignorantes das leis universais. E nos diz ainda que Deus nos espera de braços abertos, o tempo que for preciso. Ninguém é ou será abandonado. Todos, sem exceção e no seu devido tempo, chegaremos à perfeição. Né? Deus jamais nos abandonará. Não é? Mesmo que estejamos no fundo, no mais profundo dos umbrais, né? Ele está lá, olhando por cada um daqueles seres que ali estão. E no devido tempo, todos serão resgatados e continuarão seu processo evolutivo até a perfeição. Portanto, mesmo nas horas de maior desespero, lembre-se disso. Deus não abandona ninguém e sempre faz o melhor para todos nós. Namastê. E ficamos por aqui. Peço a Deus que proteja e abençoe a todos nós, que guie os nossos caminhos, ilumine as nossas mentes, o nosso lar, as pessoas queridas e todas as pessoas do mundo. Né? Pedimos a bênção para o nosso país, para todos os países e para todos os seres humanos, nossos irmãos e partes do Criador. Né? Fiquem todos com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!